Olá, querido amigos da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Aqui estamos mais uma vez nesta noite de sábado, levando uma live para vocês. E iniciamos neste dia o Evangelho, como nós fazemos habitualmente em nossa casa, onde nós podemos estar compartilhando dos ensinamentos de Jesus. Nós nos encontramos num período de exceção, não é isso? Onde permanecemos no isolamento social, e isto fez com que a nossa casa espírita ela buscasse outras formas de nós estarmos próximos de vocês que compartilham conosco durante os dias da semana quando fazemos o Evangelho. Nós temos o Evangelho na nossa casa às segundas, às quartas, às sextas, às 19 horas, às segundas e quartas, às 9 da manhã. Mas, durante esse período de isolamento, nós estaremos compartilhando a aprendizagem do Evangelho através das lives realizadas aqui no Facebook. Para isso, vamos então nos colocar, primeiro de tudo, em sintonia com a espiritualidade. Eu peço que fechem os seus olhos onde vocês se encontram e que possamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo ao Mestre querido que possa, nestes momentos, envolver carinhosamente num abraço fraterno a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, irmanados num mesmo objetivo, e de que necessitamos, talvez mais do que em outros momentos, de que a luz do Mestre Jesus, de que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, nos fortalecendo e nos encorajando. E que o teu Evangelho, Jesus, possa ser o farol a iluminar a nossa caminhada, quer estejamos neste mundo encarnado ou desencarnado, a fim de podermos melhor aproveitar as oportunidades que a misericórdia divina coloca à nossa disposição para nos exercitarmos no aprendizado de que nós precisamos, a fim de alcançarmos o progresso moral e espiritual. Senhor Jesus, esteja conosco. Que assim seja. A lição de hoje do Evangelho, ela está no capítulo 17, onde Kardec propõe para nós sede perfeitos, como título deste capítulo. Tarefa extremamente árdua, extremamente difícil para o espírito, aqui encarnado, não é isto? E, mais particularmente, na noite de hoje, nós vamos estar olhando para a parábola do semeador, no item 5 deste capítulo. E Jesus, então, nesta parábola, nos traz a oportunidade do ensino-aprendizagem, dizendo para nós o seguinte: nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse então muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Outra igualmente caiu nos espinhos, onde não havia muita terra, e logo germinou,
pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer e, como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. E veja que ele termina: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E aqui eu preciso começar a pensar um pouquinho dentro do processo de reflexão que nós aprendemos a utilizar ao ler as passagens evangélicas. O que é este ouvir? Não é? E se eu efetivamente ouço? Se eu ouço a pessoa que está diante de mim quando ela me transmite uma informação? Se eu ouço o Evangelho durante a sua leitura e escuto repercutir na minha intimidade estes ensinamentos de Jesus? Quem é o semeador? Ele, Jesus. Quais são as sementes que Jesus então vem derramando sobre o caminho durante muito tempo? A verdade. A verdade através da qual ele espera que nós espíritos, quer estejamos encarnados ou desencarnados, venhamos a nos utilizar delas para que nós possamos nos conduzir na vida de relação com os nossos outros irmãos de jornada. Esta verdade, ela vem de diversas formas no decorrer dos tempos. Os profetas, durante muito tempo, trouxeram as informações de origem divina. Recebemos os 10 mandamentos de Moisés. Recebemos o Evangelho de Jesus. Recebemos o Consolador prometido, isto é, a doutrina espírita. Vejam quantos ou quantas sementes foram ser semeada de bons sentimentos, de boas atitudes, do bem, da caridade. Mas foi só para nós os cristãos? Não, em absoluto. Assim como a boa semente chegou para nós, né, que somos cristãos, também vieram para os povos de outras religiões, na Torá, no Alcorão e em muitas outras obras trazidas por espíritos mensageiros do Cristo e que tiveram a oportunidade de nos ensinar a sermos mansos e pacíficos. Então, a semente vem sendo espalhada por Jesus, né, governador do nosso planeta, corresponsável pela sua criação, como nos diz a espiritualidade no livro A Caminho da Luz. E quem é a Terra? Onde a semente deve cair, então, para saber se ela pode dar bons frutos. E a terra são os nossos corações. Então, como é que nós nos comportamos quando recebemos estas sementes e temos recebido-as
Não é? No longo dos séculos, no longo dos milênios, não estamos recebendo agora, através da doutrina espírita, pela primeira vez. Não, muito pelo contrário. Conhecemos o Velho Testamento durante muitas reencarnações, aliás, o Novo Testamento durante muitas reencarnações, e tivemos muitas oportunidades de refazer os caminhos que nos levam a Deus. Então, precisamos continuar ouvindo a exposição de Mateus aqui no Evangelho, quando ele nos traz algumas explicações para que nós possamos então perceber que tipo de solo eu sou diante das sementes que Jesus tem lançado pelo caminho. E ele diz nesta parábola ainda: escutai, pois, vós outros, as parábolas do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Então, será que eu me enquadro dentro desta categoria de espíritos que recebeu a semente, não é, na beira da estrada, e que, pelo fato de estar tão envolvido com a minha correria, com os meus problemas do dia a dia, eu sequer prestei atenção no convite que me foi feito para me aproximar de Deus, para me aproximar de Jesus? E esse convite não é um convite especial que Deus me faz numa cerimônia, não é, suntuosa. Não. Este convite me é feito muitas vezes na minha relação com os meus companheiros de jornada, diante das oportunidades que a vida me coloca. Quando alguém, em algum momento, me perguntou, por exemplo: escute, você já pensou na reencarnação? Por acaso você consegue enxergar a justiça de Deus a partir da reencarnação? Como ela parece ter uma sustentação, um embasamento muito mais sólido? Quando eu percebo que os erros, as falhas cometidas numa existência, quando eu não tive a oportunidade de corrigi-las, eu tenho, então, uma nova existência, onde novas oportunidades me serão concedidas, e aí eu posso corrigir aquilo que eu não soube fazer em outra existência. Eu posso pagar, saldar os meus débitos com outras pessoas, não é? A quem eu ofendi, a quem eu magoei, e de repente eu desencarnei e não pude me ajustar. Mas se eu não estiver atento a este chamado, a este convite, que me vem nas pequeninas oportunidades de convivência com as outras pessoas, não é? A semente, ela cai e não vai ter condição de germinar, com toda certeza. Por isso, o Mateus continua dizendo para mim, não é isto? E eu digo para mim, gente, porque primeiro e acima de tudo, os ensinamentos, quando nós expomos eles diante de um grupo, eles servem primeiro para mim. Eu preciso refletir a respeito deles e deles tentar extrair todo o aprendizado que eu posso para a minha própria existência. Mateus continua: aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm as tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, veja, invariavelmente, nós espíritas passamos, quando nós conhecemos a doutrina,
quando nós começamos a estudar com um pouco mais de profundidade a doutrina espírita, nós passamos por esta fase de alegria, de contentamento, eu diria mais de deslumbramento. Tal é a lógica dos ensinamentos do Cristo trazidos por Kardec, para muitos de nós, que faz com que eu fique deslumbrado com tudo aquilo. E aí, eu particularmente já caí na falta de caridade de querer convencer as outras pessoas de que isto é o melhor para elas também. E eu não posso fazer isto, não é? Eu posso me convencer, mas eu não tenho o direito de querer convencer as outras pessoas, não é? Eu posso pontuar-lhes o que a doutrina espírita explica a respeito deste ou daquele assunto, mas não, como a turma diz, fazer a cabeça, fazer a lavagem cerebral, de forma nenhuma. Isso não compete à doutrina espírita. Então, se de repente eu me vejo deslumbrado, maravilhado com os ensinamentos da doutrina, mas ela ainda não calou profundamente na minha intimidade, e isto eu só fico sabendo quando chega as tribulações, as dificuldades, a adversidade, o sofrimento. Nesse instante é que eu vou poder avaliar em mim mesmo o quão sólido estão os ensinamentos. Porque se eles não estiverem solidificados na minha intimidade, com toda certeza eu vou dizer: não, infelizmente não posso ser espírita. Infelizmente não tenho condições de ser espírita. E eu já vi isto na prática, gente. Não é uma forma alegórica de me colocar, não é? Eu conheci pessoas que, depois de lerem o Evangelho, eles disseram que não se sentiam em condições de vivenciá-lo na sua intimidade. E seguiram seu caminho e deixaram de ser espíritas, não é? Como nos sugere Mateus aqui na parábola. E ele continua, não é? Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Então, quando eu me vejo diante das solicitudes da vida, não é? Invariavelmente da vida material, não é? A riqueza, quando ela me envolve e me faz mudar princípios, valores, até aqueles que porventura eu tenha recebido na minha educação de berço, não é isso? Quando eu me vejo, não é, estimulado a vivenciar o prestígio, a fama, o poder, essas sensações que a vida material podem me envolver e que na realidade são armadilhas onde eu vou provar efetivamente quais são as construções que eu consegui realizar na minha intimidade, a ponto de ter força de vontade suficiente para vencê-las. E quando eu não consigo vencê-las, quando eu me deixo envolver, não é, pela riqueza, pela fama, pelo prestígio, pelo poder, não é, pelo assédio que a vida material me coloca, eu desisto. Com toda certeza, eu não vou acompanhar a simplicidade e a humildade dos ensinamentos de Jesus. Talvez eu não encontre tempo para refletir sequer na simplicidade do nascimento de Jesus. Não encontre tempo para refletir na vida simples de Jesus junto de pescadores, de pessoas analfabetas, sem instrução. Mas
de um coração grandioso, pessoas que permitiram, com um esforço inaudito, que o Evangelho de Jesus chegasse até nós nos dias de hoje. Quando a semente ela cede lugar para essa solicitude deste século da vida material, é como se tivesse caída nos espinheiros. E Mateus então continua, não é? Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Esta passagem no Evangelho de Mateus está no capítulo 13 também, nos versículos de 18 a 23. Então existem muitos de nós que já traz construções na sua própria intimidade para poder receber o Evangelho, para deixar passar a fase de entusiasmo, de deslumbramento na sua intimidade, e para se dispor com muito boa vontade de aprender aquilo que Jesus deixou de herança para todos nós. E nós, será que somos, que podemos nos considerar, não é, a boa terra aqui? Sim. É uma reflexão que eu preciso fazer. Naqueles instantes em que eu estiver só, não é? Muitas vezes, como as pessoas dizem, ensimesmado, sim, mas ponderando quais são os recursos que eu já trago para poder permitir que no meu coração o Evangelho de Jesus possa germinar, possa crescer, possa florescer e possa frutificar. E o fato de poder receber o Evangelho, lhe dar guarida no meu coração e fazer dele a minha bandeira, o meu estandarte, não quer dizer que por causa disso a minha existência vai ter menos dificuldades do que a de qualquer um de vocês que me veem ou me ouvem nesse instante. Não. As dificuldades serão as mesmas. Afinal de contas, todos nós escolhemos expiações e provas a serem vivenciadas aqui. E passamos, enquanto humanidade terrena, por uma prova bastante difícil. Não é? Vivemos este período de semi-confinamento, não é isso? Onde a misericórdia divina coloca para nós o desafio de reconstruirmos as nossas habilidades de viver em família, de deixar um pouco a fazeção e de começarmos a compartilhar o ambiente e os recursos que a gente tem num espaço por vezes pequeno, exíguo, não é isso? Mas nos impõe este desafio nesse instante. Muito provavelmente, depois de passado esse período de pandemia, né, no qual nós estamos envolvidos aqui, a humanidade terrena será diferente. E já que o Evangelho ele precisa de uma boa terra para se enraizar, ele também necessita que quando nós tenhamos condições de gerar frutos,
que nós possamos, depois de frutificar, espalhar novas sementes àqueles que estão ao nosso redor. Aqui nesta passagem do Evangelho de Mateus, ele diz que alguns de nós, em função da sua evolução espiritual, há de produzir 100 por 1, outros 60 por 1 e outros 30 por 1. Mas aqui para nós não importa quanto nós vamos produzir. O que importa é que todos nós já trazemos na nossa intimidade recursos para poder fazer com que o Evangelho possa se multiplicar. Não através das nossas palavras, que eu mesmo utilizo aqui, mas principalmente através dos nossos exemplos. Vejam que neste momento de reclusão social, nós somos convidados pelo Evangelho a produzir sementes, produzir frutos aqui, não é? O fruto da paciência, o fruto da compreensão, o fruto da obediência. Será que eu estou sendo obediente às informações que as organizações de saúde disponibilizam para mim, a ponto de eu tomar efetivamente todos os cuidados necessários, não só para não contrair o coronavírus, mas principalmente para não ser um agente transmissor da doença nesse instante? Então vejam como é importante eu exercitar a obediência e, através do meu exemplo, eu poder contagiar de forma positiva e benéfica outros irmãos de humanidade terrena. A resignação, também sou convidado, não é? A produzir frutos de resignação, a espargir sementes de resignação, porque muitas mortes efetivamente vão acontecer, de pessoas mais distantes, de pessoas mais próximas, e preciso estar sensível a este fato, mas eu não posso me desesperar por ele. Por isso eu preciso de construções na minha intimidade de um outro elemento que é a fé, a confiança nos desígnios divinos, de que, apesar de toda esta dificuldade que nós vivemos no nosso planeta terreno, de que vive a humanidade terrena nestes momentos, isto faz parte do processo de transição pelo qual o planeta Terra deve passar. Nós, espíritos aqui reencarnados, precisamos passar para o nosso próprio aprendizado e para o nosso crescimento. Precisamos confiar que Jesus continua no comando de tudo o que acontece no nosso planeta, de que os seus trabalhadores, tanto encarnados quanto desencarnados, se desdobram a fim de que possam amenizar e corrigir tudo o que é possível para que as pessoas possam ter as suas vidas salvas. Preciso ter a minha fé firme e forte, como me sugere o Evangelho, a fim de que eu possa levar esta confiança às demais pessoas da minha convivência. Então vejam, eu preciso ter responsabilidade de um lado e preciso ter confiança de outro lado. E o Evangelho me fornece os recursos necessários para eu fortalecer a minha fé e para eu poder exercitar a minha obediência e a minha resignação. Queridos companheiros, amigos espectadores, espero poder ter contribuído com vocês para que nós possamos fortalecer na nossa intimidade
nestes períodos em que temos bastante tempo para a reflexão, trazer aos nossos corações a esperança de, como disse o Chico, tudo passa. E que estes momentos de adversidade vivenciados também passarão. E que nós, cada um de nós particularmente, e todos nós da humanidade terrena, sairemos de todo este processo mais fortes, mais conscientes, mais serenos. Peço a todos então que agora que nós possamos novamente fechar os nossos olhos, que cada um de nós possa levar o seu pensamento até a sua casa espírita e que lá adentrando possamos encontrar Jesus nos esperando, de braços abertos, e nos aconchegando na intimidade do seu coração, a fim de que nos sintamos fortalecidos nos nossos sentimentos mais puros e mais nobres, a fim de que nós possamos elevarmos-nos então em pensamento a Deus, a Jesus, e depositarmos nas mãos do Mestre querido o sentimento mais puro e mais nobre de que nós possamos dispor nesses instantes, a fim de que Jesus, recebendo as vibrações de cada um de nós, possa uni-las num feixe luminoso de todos nós irmãos da humanidade terrena, que nestes instantes vibramos o bem, vibramos pelos nossos irmãos, e que esse feixe luminoso possa ser direcionado a todos os irmãos da humanidade terrena, a fim de terem fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé. Para que todos, Senhor, possam, se sentindo acariciados pelo seu afago, possam também sentir-lhe o calor do seu amor. Que as nossas vibrações possam, nesses instantes, serem levadas a todos os profissionais da humanidade terrena que continuam trabalhando a fim de que todas as atividades essenciais sejam mantidas e que colocam em risco a sua própria saúde, a sua própria vida, para que nós possamos manter a nossa existência no conforto do nosso lar. Que a todos estes profissionais possam sentir o abraço carinhoso de cada um de nós, possam sentir a nossa gratidão. E vos pedimos, Mestre Jesus, por todos aqueles irmãos que, retornando à pátria espiritual nesses momentos difíceis, possam encontrar os seus entes queridos, também de braços abertos, lhes dando as boas-vindas no mundo espiritual, a fim de que eles se sintam seguros e serenos ao adentrar o portal da vida imortal. Que os bondosos amigos espirituais
possam derramar estas energias fortificantes a todos nós que vibramos em nome de Jesus. E, querido Mestre, nós gostaríamos de retribuir-lhe pelo menos um pouquinho de tanto que temos recebido em toda a nossa existência. Por isso, Mestre, recebe a nossa gratidão. Que assim seja. Queridos amigos, nós desejamos a todos vocês um ótimo final de semana e que Jesus esteja no coração de todos. Muito obrigado.